Você sofre com ansiedade, depressão, procrastinação, falta de foco, fobia, insônia e até dores no corpo que ninguém consegue explicar? Pode ser que tudo isso venha de um lugar que você nem imagina, o seu inconsciente. É lá que ficam guardadas todas as memórias da sua vida, até mesmo as da infância. E sem perceber, é ele que controla suas emoções, decisões e até os sintomas do corpo. A boa notícia é que existe uma forma de resolver esses problemas. TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. A TRG é uma terapia profunda, moderna e muito eficaz. Na TRG, usamos protocolos para acessar o seu inconsciente e transformar traumas, crenças limitantes e dores emocionais. E o que é melhor, você nem precisa me contar a sua história, se não quiser, é claro. Eu só te ajudo a acessar o que ficou preso lá dentro e liberar aquilo que ainda te causa dor. Se você sente que é hora de mudar, então eu gostaria muito de conversar com você sobre isso. Você topa? Você já sentiu alguma vez que seu corpo está gritando algo que sua mente se recusa a escutar? Dores de cabeça constantes, sem causa médica, tensão no pescoço que não vai embora com massagens, problemas digestivos que aparecem do nada, ou essa sensação de opressão no peito que te visita sem razão aparente. Seu corpo não mente, nunca mente. E hoje você vai descobrir como esses sintomas físicos que você tem ignorado são, na verdade, mensagens urgentes de traumas emocionais que você acreditava ter superado. Carl Jung sabia disso há um século, e o que vou revelar mudará para sempre a forma como você entende a conexão entre sua mente e seu corpo. Durante os próximos minutos, você vai compreender por que seu corpo se tornou o arquivo secreto de tudo o que você viveu. Porque algumas dores físicas são, na verdade, gritos silenciosos de feridas emocionais sem curar. E mais importante ainda, como você pode começar a decifrar essa linguagem corporal para se libertar de padrões que você carrega há anos sem perceber. Seu corpo mantém a conta exata de cada traição, cada abandono, cada momento em que você teve que engolir as lágrimas para sobreviver. E essas memórias não evaporam, elas se transformam. Se escondem em seu sistema nervoso, em seus músculos, em seus órgãos, esperando o momento perfeito para lembrá-lo de que há algo pendente para curar. A primeira grande verdade que você deve entender é que seu corpo é o historiador mais honesto que você jamais terá. Enquanto sua mente pode racionalizar, justificar, minimizar ou até mesmo esquecer experiências dolorosas, seu organismo registra cada detalhe com uma precisão inquebrantável. Jung descrevia isso como o inconsciente corporal, essa sabedoria primitiva que armazena informações que a consciência não pode ou não quer processar. Pense na última vez que sentiu borboletas no estômago antes de uma reunião importante. Sua mente talvez dissesse, está tudo bem, mas seu corpo já estava reagindo a uma ameaça percebida. Essa mesma mecânica opera com traumas mais profundos, só que de maneira muito mais sutil e persistente. Sua dor nas costas crônica poderia estar conectada com a sensação de carregar tudo, desde a infância. Essa enxaqueca recorrente poderia ser seu sistema nervoso gritando, não consigo processar mais, diante de situações que o lembram inconscientemente de momentos de sobrecarga emocional do passado. Jung dizia que, até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Seu corpo está tentando tornar consciente o que sua mente empurrou para as sombras. Cada sintoma físico inexplicável é um convite para explorar o que há debaixo da superfície. Aqui está um exercício simples, mas poderoso. Na próxima vez que sentir um desconforto físico, sem causa médica clara, pare e pergunte diretamente a essa parte do seu corpo o que ela está tentando dizer.
Coloque sua mão sobre a zona afetada, respire fundo e simplesmente escute. Não busque respostas lógicas. Permita que surjam imagens, sensações ou até mesmo memórias aparentemente desconectadas. Seu inconsciente fala em símbolos, não em diagnósticos médicos. A segunda verdade fundamental é que seu sistema nervoso não distingue entre uma ameaça real e uma ameaça percebida, especialmente quando essa percepção está condicionada por traumas do passado. Jung falava dos complexos autônomos, esses padrões emocionais que se ativam automaticamente diante de certos estímulos, como se tivessem vida própria. Imagine que quando criança você viveu com um pai que explodia quando as coisas não saíam como ele queria. Seu sistema nervoso aprendeu que gritos equivalem a perigo, que tensão no ambiente significa sobrevivência. Hoje, 30 anos depois, quando seu chefe eleva a voz numa reunião, seu corpo não entende que você está num escritório seguro em 2025. Para seu sistema nervoso primitivo, você continua sendo aquela criança de 5 anos em perigo e reage consequentemente. Taquicardia, sudoração, tensão muscular, problemas digestivos. Esta é a razão pela qual muitas pessoas desenvolvem sintomas físicos em situações que, objetivamente, não deveriam ser ameaçadoras. Seu chefe não é seu pai violento, mas seu corpo não sabe disso. Seu parceiro atual não é quem o abandonou há anos, mas seu sistema nervoso reage como se cada discussão fosse uma ameaça de abandono iminente. Jung entendia que esses padrões se tornam tão automáticos que operam completamente fora de nossa consciência. O que ele chamava de sombra pessoal inclui não apenas aspectos psicológicos reprimidos, mas também essas respostas corporais condicionadas por experiências passadas que nunca foram completamente processadas. Já aconteceu de você perceber que em certas situações seu corpo reage de maneira totalmente desproporcional? Talvez você tenha náuseas toda vez que precisa confrontar alguém, ou dói sua garganta quando precisa expressar sua verdade, ou sente opressão no peito quando alguém o critica. Estes não são sintomas aleatórios, são padrões de somatização que revelam feridas emocionais específicas. O exercício para esta sessão é mapear suas reações corporais. Durante a próxima semana, toda vez que sentir uma reação física intensa, anote o que estava acontecendo naquele momento, o que você sentiu em seu corpo e se essa sensação o lembra de algum momento específico do seu passado. Não julgue as conexões que surgirem, simplesmente observe-as. Seu corpo está tentando mostrar um padrão que sua mente consciente não consegue ver, e isso nos leva a algo ainda mais profundo, algo que muito poucas pessoas entendem sobre como os traumas se escondem no corpo para protegê-lo, mas acabam controlando-o de maneiras que você nem imagina. A terceira revelação é que seu corpo somatiza não apenas para alertá-lo sobre traumas passados, mas como um mecanismo de proteção que se tornou disfuncional. Jung observava que a psique sempre busca o equilíbrio, e quando não consegue processar uma experiência dolorosa de maneira consciente, a converte em sintoma físico como uma forma de manter essa experiência segura, mas acessível. Pense desta maneira. Essa tensão crônica em seus ombros poderia ser sua forma inconsciente de se manter sempre em guarda, pronto para se defender de uma ameaça que já não existe, mas que seu sistema nervoso continua esperando. Esse nó no estômago que aparece toda vez que alguém pede sua ajuda poderia ser seu corpo lembrando-o de que dizer sim aos outros no passado significou trair a si mesmo. A somatização se torna uma espécie de linguagem cifrada entre seu inconsciente e sua consciência. É a forma que sua psique tem de sussurrar: aqui há algo importante que você precisa ver, sem sobrecarregá-lo com memórias ou emoções que poderiam ser intensas demais para processar de uma vez. Jung falava da função compensatória dos sintomas. Se em sua vida consciente você tende a controlar tudo e não permite que as emoções fluam, seu corpo poderia desenvolver sintomas que o forcem a descansar,
a prestar atenção, a ser vulnerável. Se emocionalmente você se desconectou de seu poder pessoal, poderia desenvolver problemas de coluna que o lembrem constantemente de sua necessidade de apoio emocional. Uma das somatizações mais comuns que vejo é a relacionada com a expressão pessoal. Pessoas que durante anos engoliram suas palavras, que nunca disseram o que realmente pensavam, que sempre colocaram as necessidades dos outros antes das suas, frequentemente desenvolvem problemas de garganta, tireoide ou até mesmo dificuldades respiratórias. Seu corpo está literalmente fechando os canais de expressão como proteção diante do medo da rejeição ou do conflito. Mas aqui está o fascinante. Uma vez que você começa a reconhecer esses padrões, uma vez que começa a decifrar a linguagem do seu corpo, os sintomas frequentemente começam a se transformar ou até mesmo a desaparecer, porque já cumpriram sua função de chamar sua atenção. O exercício para integrar essa compreensão é o que Jung chamaria de amplificação. Pegue o sintoma físico mais persistente que você tem atualmente. Em vez de vê-lo como um inimigo a combater, tente entendê-lo como um aliado que está tentando protegê-lo de algo. Pergunte-se: se este sintoma fosse um guarda-costas superprotetor, do que estaria me protegendo? O que está me impedindo de fazer ou sentir? A que experiência passada poderia estar conectado? Repita esta frase: meu corpo é meu aliado, não meu inimigo. Está tentando me dizer algo importante sobre meu bem-estar emocional. Faça isso durante 5 minutos cada manhã, enquanto coloca suas mãos sobre a zona de maior tensão ou desconforto. Mas isso vai muito mais fundo do que você imagina. Seu corpo não apenas registra seus próprios traumas, mas também pode estar carregando traumas que você nem mesmo viveu diretamente, e isso muda completamente o jogo da cura. A quarta revelação que transformará sua compreensão é que seu corpo pode estar somatizando traumas transgeracionais, feridas emocionais que se transmitem de geração em geração sem que ninguém seja consciente disso. Jung foi pioneiro em entender que herdamos muito mais que características físicas de nossos ancestrais. Também herdamos padrões emocionais, medos primários e respostas de sobrevivência. Sua ansiedade crônica poderia não ser apenas sua. Poderia ser o eco da ansiedade de sobrevivência que sua avó viveu durante uma guerra, ou o medo do abandono que sua mãe experimentou quando era criança. Esses padrões se transmitem não apenas através de comportamentos aprendidos, mas também através de mudanças epigenéticas que afetam como seu sistema nervoso responde ao estresse. Jung descrevia isso como o inconsciente coletivo familiar. Essas histórias não contadas, esses segredos familiares, essas perdas nunca choradas de gerações anteriores, se armazenam no campo energético familiar e podem se manifestar em seu corpo como sintomas aparentemente inexplicáveis. Você já notou alguma vez que compartilha certos padrões de doença ou tensão física com sua mãe ou seu pai, mas não há uma causa médica genética clara? Já se perguntou por que certos medos lhe resultam tão familiares, embora nunca tenha vivido as experiências que os justificariam? Seu corpo poderia estar carregando a memória celular de traumas que não são originalmente seus. Uma mulher que conheço sofria de uma tensão inexplicável no peito que nenhum médico conseguia diagnosticar. Depois de fazer um trabalho profundo de exploração familiar, descobriu que sua bisavó havia perdido 3 filhos na infância e nunca conseguiu processar essa dor porque tinha que seguir em frente. Essa mágoa contida havia se transmitido de mãe para filha durante 3 gerações, manifestando-se como uma opressão física na área do coração. Jung entendia que curar esses padrões transgeracionais requer mais que trabalho pessoal. Requer honrar as experiências daqueles que vieram antes de nós, reconhecer suas lutas e, em certo sentido, completar o processo de luto que eles não puderam terminar. Quando você começa a ver seus sintomas físicos desde essa perspectiva mais ampla,
Quando reconhece que seu corpo poderia estar carregando histórias que vão além de sua experiência pessoal, se abre um espaço completamente novo para a cura. Não se trata apenas de curar suas próprias feridas, mas de se libertar de padrões que têm afetado sua linhagem durante décadas. O exercício para essa compreensão é criar um mapa corporal transgeracional. Sente-se num espaço tranquilo e coloque suas mãos sobre diferentes partes do seu corpo, especialmente aquelas onde sente tensão crônica. Pergunte-se: quem na minha família poderia ter carregado essa mesma tensão? Que história familiar não contada poderia estar vivendo em meu corpo? Permita que surjam imagens, sensações ou conhecimentos intuitivos sobre as experiências de seus ancestrais. Não busque evidência histórica imediata. Simplesmente permita que seu inconsciente lhe mostre conexões possíveis. Muitas vezes, quando honramos conscientemente as lutas de nossos ancestrais, quando reconhecemos sua dor e sua força, algo se liberta em nosso próprio sistema nervoso. E agora, chegamos à revelação mais poderosa de todas, aquela que lhe dará as ferramentas exatas para transformar essa compreensão em cura real e duradoura. A quinta e última verdade é que seu corpo não apenas registra trauma, mas também tem uma capacidade inata para autorregulação e cura quando você lhe dá as condições apropriadas. Jung acreditava profundamente no que ele chamava de função transcendente da psique, essa capacidade natural de transformar o sofrimento em sabedoria, os sintomas em mensagens, a dor em crescimento. Seu sistema nervoso está projetado para curar. Seu corpo quer retornar ao equilíbrio, mas precisa que você lhe proporcione algo que provavelmente nunca te ensinaram: presença consciente e aceitação radical do que está experimentando em cada momento. A maioria das pessoas, quando sente um sintoma físico incômodo, imediatamente entra em modo resistência. Quer que desapareça, o combate com medicamentos, o ignora ou se frustra porque interfere com seus planos. Mas a resistência ao sintoma é resistência à mensagem que traz consigo. E o que você resiste, persiste. Jung observava que os sintomas físicos frequentemente se intensificam quando os ignoramos ou combatemos, e tendem a se transformar quando os acolhemos com curiosidade compassiva. Não se trata de se resignar à dor ou de romantizar o sofrimento. Se trata de mudar fundamentalmente sua relação com os sinais do seu corpo. Imagine que sua dor de cabeça crônica é uma criança pequena que está tentando lhe dizer algo importante. Se toda vez que aparece você a repreende, a médica para que se cale ou finge que não existe, essa criança vai gritar mais forte para ser escutada. Mas se você se senta com ela, pergunta o que ela precisa e realmente escuta sua resposta, algo mágico começa a acontecer. A presença consciente com seus sintomas cria o que Jung chamava de espaço para a transformação. Quando você deixa de ver seu corpo como algo que está mal funcionando e começa a vê-lo como um sistema inteligente que está tentando restaurar o equilíbrio, toda a sua experiência muda.